Então a gente vai passar jogador a jogador, posição por posição, time por time, né? Um time de cada vez para não ficar muito confuso. E aí depois a gente posta aí no Instagram, no Twitter, o que a gente fez de avaliação geral, quem precisa chegar para dar uma fortalecida no elenco. Bom, vamos embora. Vamos começar pelo Fluminense. Vamos pelos goleiros. Então, se a base de goleiros aqui, Marcos Felipe, Muriel, João Lopes. Vamos falar um por um. Tá? Os principais a gente vai demorar um pouquinho mais. E aí já começa aqui a primeira polêmica. Marcos Felipe, eu acho que é um cara que pode ser titular do Fluminense. Ele não fez um excelente 2021, mas fez um ano bem razoável. Ainda é novo para um goleiro, veio da divisão de base, é o primeiro ano dele realmente como titular, tem contrato até 2023. Eu acho, até pelo custo que eu acho que tem que ter uma aposta no Marcos Felipe. Não é a posição mais carente para o Fluminense repor, tá? Até porque eu acho que o Muriel já pode dar uma rodada do elenco do Fluminense. Ele tem contrato até o final do ano que vem, até o final de 2022. Ele já está com 35 anos, para um goleiro não é uma idade tão avançada, mas eu preferia ter um reserva menos caro. Ou o Fluminense ter alguém do mesmo preço do Muriel que faça mais frente ao Marcos Felipe, porque o Muriel não faz. Eu vou quebrar o protocolo o tempo inteiro com essas suas avaliações. Não tem protocolo. Eu acho que o Fluminense deveria dispensar o Muriel. João Lopes e Marcos Felipe, você define um dos dois. Afinal, os dois já têm idade avançada. Você precisaria ter um moleque de 18 a 20 anos, que é o caso do Hugo, por exemplo, também. E eu buscaria um goleiro para ser titular. Até porque o Marcos Felipe, se ele jogar mais um ano, ele já vai estar com 27. Se ele não se provou até os 27, eu daria chance para o moleque de 20 e 21. Mas é que tá, né? Para mim ele se provou. Para mim ele passou pelo ano de teste dele. Eu nunca vi nenhum goleiro que começa, exceto os grandíssimos goleiros, que já no primeiro ano de titular joga toda a bola possível, né? A gente vai falar do Flamengo, tem o Hugo Souza que está chegando perto dessa idade aqui também. E só uma ressalva aqui. Essas idades aqui são as idades durante 2022, tá? Já estou projetando aqui quantos anos cada profissional vai ter durante 2022, independente do ano de aniversário. O Moura vai ter 23 anos. O Hugo Moura, não o Hugo Souza. O Hugo Souza eu achei um pouco mais velho, não? Não, 23 anos. Você botou o Hugo Moura aqui, mas eu não sou. Neneca. Sim. O Gabriel Batista tem 24. O Marcos Felipe pode ser o César do Flamengo. Eterno reserva com 30 anos. Não. Então, o Marcos Felipe é muito melhor que o César. O Marcos Felipe é muito melhor que o César. É que você já está comparando, não deixou eu terminar aqui o João Lopes. O João Lopes é o César para mim. Na verdade, ele talvez esteja até abaixo do César. O terceiro goleiro, acho que pode ser qualquer um. Por que não pode ser um moleque da base ainda? Pode ser também. Não, eu acho que tem que ser. Esse é o ponto. Não pode ser. É porque eu acho que o moleque da base é o quarto goleiro ali, na verdade. Não tem ninguém que tá despontando. O Fluminense tinha um goleiro muito bom, que era do Sub-17, o Marcelo Pitaluga. Foi vendido pro Liverpool. Oi? Aí, Marcelo Pitaluga, goleiro, era do Sub-17. Pitaluga. Foi vendido pro Liverpool. Fez 18 anos e já saiu. Ele seria, para mim, o terceiro goleiro aqui, né? Porque esse é uma aposta. Hoje não tem ainda. Então, para ganhar 20 mil, 30 mil, eu deixo o João Lopes aqui. Essa é a minha avaliação. Mas eu entendi o seu ponto e eu acho que a maioria da torcida do Tricolor do Fluminense concorda com você, tá? Eu acho que eu sou ponto fora da curva aqui. Mas é isso. Vamos para... O terceiro goleiro é base. É moleque para pegar a cancha. É um processo gradativo, né? Vamos lá, o Diego Alves no Flamengo há 3, 4 anos. Você tinha o César. Talvez se você tivesse óbvio, né? Botar o Neneca para agarrar com 15 anos. Mas se o Hugo Neneca tivesse no Flamengo com 19, desde que o Diego Alves entrou, ele teria 3, 4 anos de experiência atrás de um cara igual o Diego Alves. E o processo é gradativo, vai atropelando. É o que você mesmo falou, salvo são os raríssimos casos tipo o Júlio César.
quando entrou no Flamengo pós-Klemer, que entra atropelando tudo, entendeu? Com 18 anos de idade, sei lá. Que oscilou também um pouquinho, né? Mas tudo bem. Acho que faz parte. Beleza. Acho que essa é a avaliação aqui dos goleiros, e o Fluminense está falando em contratar o goleiro do Sport, o Maílson. Está no nível do Marcos Felipe. Tá? E o Fluminense só vai contratar um goleiro se conseguir liberar o Muriel. Como ele tem contrato até o ano que vem. O Ivan está saindo da Ponte. Eu não sei como é que ninguém pegou ainda. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Ivan, tá? Achei que ele está muito tempo na Ponte Preta para ser tão bom goleiro assim. Eu não vejo jogo da Ponte. Surgiu porque foi lá convocado, não sei o quê. Eu tenho minhas dúvidas. Não foi para as Olimpíadas. Tenho minhas dúvidas sobre o Ivan. Tá? Tem boas ressalvas sobre ele, porque para mim não faz sentido um goleiro de seleção ficar tanto tempo na Ponte Preta. Bom, vamos seguir, para a gente dar uma celeridade aqui também. Mas pode ir quebrando o protocolo. Não, senão a gente vai acabar em 2022. Então, laterais direitos. Samuel Xavier, para mim fica, não é um grande lateral, mas quebra um galho. Elenco do Fluminense tem sempre que avaliar o custo-benefício. Dá para trazer um lateral de ponta? Não. Quantos laterais direitos tem melhor do que o Samuel Xavier? Alguns, todos muito mais caros. Então, mostra o lateral de ponta no futebol brasileiro. Não, assim, quando eu penso de ponta, é o melhor do Brasil, né? Não quer dizer que ele seja de ponta, mas é o melhor do, sei lá, Mariano. Você sabe que eu gosto muito do Mariano, até pela passagem no Fluminense. Sopa no mercado. Vejam esse cara. É de Rodinei. Tá dando sopa no mercado. Vejam esse cara. Levem ele pro Fluminense. Como é que é? Acho que eu perdi aqui. Fala aí de novo. Ele tem um pau de Rodinei que tá dando. Não, tá maluco. Tá maluco. Vou até correr aqui. Vejam ele. Não, tá maluco. Então, Samuel Xavier, para mim, continua, né? E o Calegari também. Acho até que o Calegari tem mais condições de se tornar um bom volante do que um bom lateral direito. Mas eu não faria investimento aqui nessa área nesse momento, não. Acho que está razoavelmente bem servida. O Daniel Lima é da base, jogou uma partida só, não mostrou grande coisa, então é o famoso não fede nem cheira. Dá para ficar ali para compor elenco. Concordo. Laterais esquerdos. Glorioso Egídio, já está de saída, não vai ter o contrato renovado, está saindo agora. De novo, vou falar aqui que fizeram um pouquinho de sacanagem com ele. Óbvio, ele não é um grande lateral, não fez um grande ano, mas praticamente barraram ele de treinos e tal, de ir a jogo, para deixar o Danilo Barcelos. Isso não fazia o menor sentido. Ele é bem melhor que o Danilo Barcelos. Ele é bem menos ruim do que o Danilo Barcelos, como você prefere que eu diga. Não fizeram a sacanagem dele, ele deu até uma reclamada disso. Mas, enfim, realmente tá acabando o contrato, vai com Deus. E o Danilo Barcelos, infelizmente, ainda tem contrato até o final do ano, mas eu gostaria muito que ele se desfizesse do Danilo Barcelos. Qualquer coisa que não seja danosa, né, de ter uma ação trabalhista daqui a algum tempo, vale a pena para mandar o Danilo Barcelos embora. Ele não agrega nada, é ruim, não dá espaço para quem está vindo da base, enfim, pode ir embora. E o Marlon, e aqui reforça que a lateral esquerda talvez seja a posição mais quente do Fluminense, também para mim é um fede não cheira. Ele deve começar a temporada que vem como titular, até por falta de opção, mas não é um grande lateral. Tem contrato até o final do ano que vem, vamos ver se próximos 6 meses ele desempenha um futebol razoável, mas por falta de opção aqui, pela concorrência com os outros dois, acho que ele fica. E o Fluminense está trazendo, só complementar aqui, o Fluminense está trazendo um lateral esquerdo do Barcelona de Guayaquil, Pineda. Ele provavelmente vem para ser titular. Ele tem 29 a 30 anos. Depois eu vou deixar a indicação aqui de vídeo. Fizeram uma análise boa aqui desse Pineda no Barcelona. Vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Quer comentar alguma coisa? Não, concordo. É um absurdo. Não é possível, eu sempre falo isso, não é possível não ter mais da base lá com 18, 20 anos que não faça o que o Egídio e o Danilo Barcelos fazem. Me recuso acreditando. Ainda mais a base que é top 5 no Brasil. Se fizer o que o Egídio e o Barcelos fazem, é que eu fico preocupado, né? Que é cagado o tempo inteiro.
Bom argumento. Que não faça algo melhor do que bom. Mas é isso. Vamos lá para os zagueiros, talvez a melhor posição do Fluminense, né? Meu Deus. Meu Deus. O Fluminense terminou o ano com uma média de um gol sofrido por jogo, tal. Foi um ano. Aliás, foram os 2 últimos anos mais tranquilos assim dos zagueiros. Não tem nenhuma grama de reclamação. Mas ainda assim, alguns movimentos a serem feitos. Manuel e David Braz, contratados no início do ano. Até para minha surpresa, o David Braz terminou o ano bem melhor que o Manuel, fez boas atuações na reta final, tem contrato até 23, e o Fluminense vai ter que manter, né? Hoje ele está na dupla titular com o Nino. E o Manuel, apesar de ter contrato longo e ser um pouco mais novo do que o David Braz, eu acho que já não tem mais espaço no Fluminense, né? Junto com o Matheus Ferraz, que sabe por que renovaram o contrato dele durante o ano. Se você reclama da renovação dos contratos da geração 8.5, a do Matheus Ferraz é ainda mais absurda, porque ele não jogou no ano, não jogou praticamente 2020 também, pós-pandemia, e mesmo assim renovaram o contrato dele. Não faz o menor sentido aqui. Mas o ideal seria se livrar de Matheus Ferraz e Manuel durante esse Parece fim o de ano. Flamengo com o Diego Ribas. Contrato por gratidão. E olha lá. Mas ele estava jogando, pelo menos, né? Ainda tem algum argumento. O Matheus Ferraz é difícil de achar algum argumento. 37 anos. Pois é. O Nino, titular absoluto, apesar, assim, o Fluminense deveria manter o Nino, mas existe alguma possibilidade do Nino ser vendido, tá? Fala. Me surpreende você não botar seta vermelha no Manuel. Porque o Manuel, tecnicamente, ele não foi mal. Assim, foi ruinzinho, assim, sabe? Mas, assim, alguns jogos medianos e alguns jogos ruins. Não seria um problema ter o Manuel no elenco. Qual que é a avaliação aqui de não seta vermelha? Até deixaria uma seta melhor para ele se o Fluminense não estivesse contratando um zagueiro. O Fluminense está contratando o David Duarte, do Goiás, mais novo, acho que tem 25, 26 anos, David Duarte, e aí acaba com um pouco do espaço do Manuel. E aí, eu ainda acho que o Lucas Claro, apesar de ter rateado durante 2020, mas fez um ano bem melhor que o Manuel, é um pouquinho mais novo. Eu achei que ele era mais novo. Um pouquinho só. E aí, o Fluminense precisa abrir espaço aqui pro Luan Freitas, que é da base. Fez alguns jogos do Carioca e tal. É uma boa aposta, só tem contrato até novembro. Acho até que ele renovou no finalzinho do ano passado, mas essa informação que está lá no site do Fluminense. E aí não dá para ter com 1, 2, 3, com 5 zagueiros, você não vai dar espaço nunca para esse aqui. Né? Então, já que está vindo mais um zagueiro, que é o David Duarte, você precisa abrir 2 vagas para que o Luan Freitas frequente o banco em algum momento, pelo menos, senão esse menino não vai jogar. Tá? Eu abriria do Manuel e do Matheus Ferraz. Isso, exatamente. E tem grande chance do Nino sair, tá? Durante o ano. Isso já não sai nessa janela. Vamos adiante, volante. Posição que agora, assim, tem pouco o que falar, porque o Fluminense trouxe o melhor volante do Brasil, né? Então, é complicado. Mas vamos lá. Martinelli não é mais titular absoluto, mas obviamente. Por que ele não tá aí na tua lista? Não deu tempo, né? O cara foi anunciado hoje, pô. E ele já tá, né? Assim, não tem o que falar em Felipe Melo para 2022. Ele tá contratado já, não tem que avaliar se ele fica, se sai, não tem como falar que ele sai, né? Segue aí. Martinelli fica, obviamente ainda não deixou de ser titular absoluto, mas peça importante, vai ser muito importante durante 2022. Vou falar sobre as possíveis vendas do Fluminense. O Wellington, obviamente, sai, e aqui tem uma ressalva em relação ao contrato que, apesar de indicar que é dezembro 21, dizem que há uma cláusula de renovação automática e ele já atingiu os requisitos dessa cláusula, infelizmente. Então ele já teria uma renovação automática para 2022, a não ser que ele não queira. Me preocupa muito isso, porque ter o Wellington, assim, 2021 já foi ruim ter o Wellington no banco. 2022 com o Felipe Melo não faria o menor sentido. Lembrando que o André, obviamente, titular absoluto, André e o Wellington concorreriam na mesma posição. A melhor posição do Martinelli também só complementar, a melhor posição do Martinelli também seria essa posição aqui. Ele pode jogar de segundo volante, mas ele já não desempenha tão bem. Com o Felipe Melo, aí já não faz o menor sentido você ter esse quarteto.
Vai lá, fala aí. Você falando do Wellington tá me lembrando, eu falando do Márcio Araújo. É mais ou menos isso. Mais ou menos, apesar de eu achar que o Márcio Araújo foi útil durante algum tempo. Não podia ter sido tanto tempo titular, mas acho que ele foi muito mais útil do que o Wellington foi. E aí, mais para a posição de segundo volante, Nonato fez um segundo semestre razoável, contrato de empréstimo, então vai ficar, eu acho que pode ser útil. Iago Felipe também, apesar de ser titular absoluto, eu não acho ele um grande jogador, mas ele cumpre bem o papel ali. Pro dinheiro que o Fluminense tem, tá bem servido. E o Wallace, que é um menino da base, surgiu nesse último jogo da Chapecoense, tem que ter mais espaço. Até por isso que é importante se livrar aqui do Wellington, já que o Felipe Melo tá chegando, não tem jeito, para ter um pouquinho mais de espaço. E o glorioso Hudson, se Deus quiser, será devolvido para o São Paulo ao final do contrato. O Wellington, Hudson e Felipe Melo. Puta que pariu. Não, se Deus quiser, só ficamos com o Felipe Melo. A contragosto, não queria que o Felipe Melo viesse. Como é que é? Próxima contratação do Fluminense é o capitão. Capitão é Sérgio Manuel. Mas tá, assim, é uma troca justa. Sai o Wellington e vem Felipe Melo, eu prefiro, né, óbvio. Mas eu não gostaria do Felipe Melo, porque eu acho que ele vai concorrer com o André e com o Martinelli na posição que o Fluminense não tem necessidade. É caro, 600 mil por mês, contrato de 2 anos. O contrato dele vai até dezembro 23. Ele vai ter 40 anos no final do contrato. Então, por isso, falta de necessidade. Não tem necessidade por conta disso. Por conta disso. Seguindo. Os meias. Aí é que tá o problema do teu time. Só do meu? Aí, 95% dos times. Na zaga eu vou até tolerar alguns daqueles ali, mas aí na lateral esquerda, meu amigo, tá osso, viu? Aqui o Fluminense já tem que se resolver de cara. Casares e Ganso. Apesar de eu ter botado aqui setinha na diagonal para os dois, eu acho que tem espaço para um deles. Eu estou tentando aqui ser razoável. Casares teve alguns poucos, né, ou aliás, poucos bons momentos durante esse ano, mas também teve pouca oportunidade. Importante falar isso. O Ganso, quando começou a jogar melhor esse ano, se machucou. Então, assim, eu acho que existe espaço para um dos dois. Para os dois não dá, até pelo salário. Os dois não recebem o salário mais baixo do elenco. Então, eu acho tolerável ter um dos dois. Se os dois saírem, eu não vou sentir falta nenhuma. Mas, infelizmente, é duro dizer que são os dois únicos da posição do meio ali, do camisa 10. O John Arias vai jogar mais pela esquerda, o Gabriel Teixeira também joga mais pela esquerda, ainda se machucou muito, precisa se provar um pouquinho agora em 2022. E o Gustavo Apes é nem tão menino, mas ainda é um menino, mas que não sei se tem muito futuro não, apesar de ter um contrato longo, ainda não vi futebol nele. Então o Fluminense precisa realmente, eu concordo, o Fluminense precisa de um meia aqui, um meia que jogue por dentro. Tá? Eu não acho que seja o ideal passar o ano com Casares ou com Ganso. Quem é o meia do Liverpool? Difícil. O que faz mais o 10 é o Firmino, o Mané. Vai. Não tem. Meio campo do Liverpool é Henderson, Fabinho e... Eu esqueci o nome do outro agora. Nem o Thiago Alcântara estava jogando. Que também não é meia, também não é 10. Meio campo, quem é o 10 do Chelsea? Cara, essa história de meia, só a gente no Brasil ainda cultiva. Então, assim, por que eu tô falando isso? Nada justifica você ter um Paulo Henrique Ganso há 3 anos no Fluminense. 3 anos ou mais. Sugando dinheiro do Fluminense, roubando pra caramba, não joga nada, morto. Anda em campo, anda mais que eu em campo. Eu correria mais que ele, eu nunca gostei de correr. Não precisa exagerar também. Horrível. Os outros são meninos. Talvez o John Arias aí não é tão menino. O Gabriel e o Gustavo, meninos. E o Casares, cara? Menino. Eu acho que vocês vão se enganar com ele mais um ano e vão querer dispensar. Tá? Não duvido. Eu já dispensaria agora. Né? Não tô falando que tem que ficar no elenco, não. Tô falando que não seria um absurdo ficar com 1-2-2. Uhum. Tá? Mas podem ir os dois embora. Limava os dois. Tá. E sobre camisa 10, eu concordo contigo. O mundo não tem esse camisa 10. Mas assim, é só no sentido de ter um meia que não precise ser um ponta.
Né? É mais isso, não precisa ficar ali jogando igual o Zidane e tal, não é isso. Mas algum cara com característica mais, dê um passe mais interessante, que entre na área, enfim, que distribua um pouquinho o jogo. É mais isso. Bom, e para fechar, os atacantes, e aqui eu vou ser massacrado mais uma vez. Primeiro porque eu nunca vou colocar uma seta vermelha para o Fred. Dá para botar tipo uma seta assim em todo mundo, assim, ó. Em cima do nome, assim, os nomes estão assim, tu vai... Mas aqui eu vou me justificar. Por que o Fred não está com uma seta para baixo de renovação e tal? Primeiro que ele é ídolo do clube, né? Você não trata um ídolo do clube como qualquer um. Acho que ele ainda pode ser útil nessa reta final de contrato. Tá? Então o Fred foi trazido para encerrar a carreira. Já é sabido disso. Então você tem que aproveitar o ídolo enquanto ele está lá. Ele não precisa ser titular todos os jogos, a gente falou várias vezes sobre isso. Então ele tem que ser bem utilizado. Acho que ele pode ser útil, mesmo completando 39 anos em 2022. Esse contrato aqui até julho de 2022 vai depender muito de como o ano vai andar. É bem provável que ele encerre a carreira no final do Campeonato Brasileiro, em dezembro. Vai ser novembro, no caso. Mas, enfim, 2022 ele não passa. Eu não mexeria no Fred, né? Não mexeria. Outra porrada que eu vou tomar aqui, Caio Paulista. Tem que mandar o Caio Paulista embora, ele não joga nada, não sei o quê. Primeiro, ele foi um investimento pesado nessa reta final do campeonato. 8 milhões não é pouco para um time como o Fluminense nesse momento. Não. Tem que dar uma apostada nele. Ele jogou, quando ele foi adquirido efetivamente, né? Ele vinha de 2, 3 meses de um bom futebol, de um grande futebol seria exagero, de um bom futebol consistente. Se ele continuasse jogando o que ele estava jogando nesses 2, 3 meses, 8 milhões ninguém questionaria. Só que caiu de novo o ritmo. Ele voltou a jogar pior do que quando ele começou no Fluminense, que ele já era criticado. Eu acho que tem que dar um tempinho para ele, né? Tem que fazer uma boa pré-temporada, tal, e botando aos poucos, não sacrificar todo o jogo, tal. Eu acho que ele pode voltar a render alguma coisa. Não espero que o Paulista seja titular, principalmente absoluto do Fluminense, mas acho que ele pode contribuir com alguma coisa. Luiz Henrique, obviamente, titular incontestável, né? O Luca, pelo amor de Deus, eu nunca pedi tanto para chegar em abril de 2022. O Abel Hernandes não é tão ruim quanto o Luca, foi bem mais útil, mas final de contrato, por salário, dizem que de 450 mil, 32 anos, esquece, pode pegar as malas e ir embora. John Kennedy, para mim também deveria ser titular absoluto, aparentemente se machucou na reta final do campeonato, há controvérsia sobre isso. Me preocupei porque aparentemente ele está na lista para disputar a Copa São Paulo, fiquei muito preocupado com isso. Não faz o menor sentido o John Kennedy disputar a Copa São Paulo e perder o início da pré-temporada. Tá? Eu não sei quem está pensando nisso, mas para mim o John Kennedy já começa o campeonato. Primeiro jogo de Libertadores com o elenco que a gente tem hoje, sem contratações, o ataque é Luiz Henrique e John Kennedy. Não tem que se pensar duas vezes. E para finalizar, Bobadilha, apesar de toda a mística que existe sobre o Bombadilha, eu queria ter visto mais do Bobadilha no Fluminense. Acho que ele teve poucas oportunidades. Eu acho que ele poderia ser reserva do Fred, ou revezar um pouquinho com o Fred. Apesar da idade dele, ele não é um garoto, tem 35 anos. Mas eu acho que quando ele entrou, ele de alguma forma correspondeu. Ele briga por bola, ele consegue fazer um bom pivô, chuta bem de fora da área, tal, enfim. Eu não descartaria o Bobadilha se ele não tivesse um contrato alto e se não tivesse encerrando o contrato dele também. Né? Mas, o que tudo indica, ele está saindo do Fluminense. Então, fazendo um resumo geral. Vai, fala aí. Vou fazer um resumo. Lista é que você vê montagem de elenco e tudo mais. Eu concordo com você sobre o Fred e sobre o Bobadilha. O Fred é ídolo, não dá pra você bicar o cara, e o Bobadilha talvez merecesse uma sequência maior, porque, sei lá, ele poderia te entregar. Mas aí você já tem dois nomes que não são exatamente bons, pela idade e o outro, sei lá, não é bom, ocupando a lista aí, né? Você tem dois meninos, Luiz Henrique e Caio Paulista, que hoje não resolvem o seu problema. Legal? Então, numa lista de 7 nomes, óbvio que 2 aí são absolutamente
dispensáveis e um é a grande promessa, mas numa lista de 7 nomes você tem 4 posições ocupadas, porque na verdade jogadores que não tinham nome. Então a montagem de elenco é bem complicado nesse aspecto, né? Que, por exemplo, se você virar para mim hoje e falar assim, Diego, você fosse dirigente do Fluminense, você trocaria o Luca, o Abel e o Bobadilha pelo Gibagol? Eu trocaria. Pô. Idade avançada. Mas é um cara que está no mercado. É isso que eu tô querendo dizer. Não, meu filho de 3 anos fazia essa troca. Então tá saindo do Bahia. Tem 33, 34, mas é um cara que falta um pouco de moneyball no futebol. É um cara que toda temporada ele te entrega 14, 15 gols. Toda temporada. Ele só joga em time ruim. Bahia, sabe? Ele só teve um período bom assim no São Paulo que ele é um cara que te entrega gol. Aí se você tem 7 jogadores e 4 deles não resolvem o teu problema, porra, sabe? É difícil, assim. Às vezes você tem que pensar meio drasticamente também, não sei. Eu concordo com você. E aí, já fazendo um resumão do que o Fluminense precisa, um lateral esquerdo, obviamente, mas está trazendo o tal do Pineda. Não acho que vai ser a solução, mas deve dar uma melhorada. E atacante, né? O Fluminense está especulando Ricardo Goulart, velho e bichado, não sei se me agrada, e o William Bigode. Não teve uma temporada boa, acho um jogador bem interessante. Se você comparar com o Luca, que tem um estilo similar, ele é muito melhor que o Luca. Não dá para botar na mesma prateleira. A título vai trazer uma coisa para o Fluminense que o Fluminense não tem. É uma coisa que se falava muito no Flamengo antes do Rafinha, do Felipe Luiz. Você tem que trazer um jogador que tem DNA de campeão, cara. O Fluminense hoje não tem. Felipe Melo. Fred, pô. Fred tem DNA de campeão. Assim, não é um jogador só. Eu quero dizer assim. Não, rechear. Você criar um vestiário que, meu irmão, tu olha pro cara para um lado assim e fala, não, aqui só tem cobra. Me preocupa um pouquinho a idade do William. Eu acho que ele também tem 35, 36 anos. 35, Mas ele é assim, um cara, aparentemente um cara que não se lesiona. Eu não traria o Goulart, não é nem pela questão da idade, não. Eu não acho que ele é 34 e tal, 33. Tecnicamente é muito bom jogador, mas é um cara não é confiável. Ele se lesiona toda hora, enfim. Ele não estava jogando na China. O Goulart tá novo. Ele vai fazer 31 ano que vem. E o William faz 36. É isso. Mas eu traria o William. O Goulart, o problema dele é esse. Se não me engano, ele não estava jogando na China. Ele estava machucado. Vou recuperar aqui. E fora o seguinte, o cara que vem da China agora, ele só joga no que vem. Você sabe como é que é. O Renato Augusto contrariou um pouco isso. O Hulk também, né? São casos muito peculiares. Aliás, o Hulk foi exceção da exceção. Exatamente, são muito peculiares. O Ramírez foi assim, aquele Éder do São Paulo, a maioria, esmagadora, a maioria dos caras. O Hulk e o Renato são exceção mesmo. O Ricardo Goulart tem jogado, eu não sei como é o campeonato chinês, tá? Mas o último jogo dele aqui, parece que não teve mais jogo do campeonato chinês desde então, é 11 de agosto. E ele jogou 13 jogos na temporada. Eu não consigo avaliar em relação ao campeonato. Eu não sei como é que é o campeonato, né? Não sei lá quantos jogos tem esse campeonato. Pô. 13 jogos ele vai fazer aqui no Brasil em 2 meses. Não, mas ele jogou 13 de 14, pô. Não, tudo bem. O campeonato é ruim mesmo. Não. Porque tá na fase inicial. Eu já entendi teu ponto. Eu também acho. O cara não vai estourar, o cara que é bichado. Aqui, ele em 3 meses vai jogar 14 jogos, pô. Tanto que ele não jogou no Palmeiras, né? Exatamente, é história. É por isso que estoura o jogador. Entendeu? Mas enfim, fala aí, a tua avaliação é um lateral esquerdo e meio atacante, né? Isso é primordial, assim. O Fluminense não pode começar a temporada 2022 sem essas contratações. E aí tem que acrescentar aqui. O Fluminense vai vender pelo menos um jogador desses caras aqui mais novos. Quem tá mais na mira? Luiz Henrique, eu diria que hoje é o principal. Depois o Nino. Eu não descartaria Calegari, que já teve sondagem da Itália, Martinelli e André. Então, desses 5 caras, o Fluminense vai perder pelo menos um deles, se não 2. Eu falaria 2, tá? O orçamento do Fluminense indica 2. Né? Porque a média de valor de venda do Fluminense não vai ser suficiente para um jogador só. A não ser que você arrebentasse uma venda de um John Kennedy por 20 milhões, 25, aí ok. Então não vai ser o preço desses jogadores. Então vai ter que vender os 2 aí.
Assim, exatamente. Então, a montagem de elenco também depende disso, né? E obviamente também depende desse dinheiro que vai entrar. Mas, assim, para começar a pré-Libertadores, eu já falei, assim, eu não acho que a gente tem que se matar por causa da pré-Libertadores, então não precisa trazer um time inteiro titular. Eu começaria assim, lateral esquerdo, já está trazendo o Pineda, um atacante, pode ser o William, poderia ser o Gibagol, poderia ser, apesar de ser completamente diferente do William em termos de posição, e alguém para jogar no meio de campo barra ponta, né? Pode ser um meia ponta tipo Scarpa, enfim, tipo Rafael Veiga também, que seja mais um meia-meia, alguém nesse sentido. Acho que começaríamos bem a temporada assim.